Oi pessoal, só um avisinho antes da gente começar, que o microfone do Danilo tava com uns problemas de conexão, então às vezes vai dar umas cortadinhas nas coisas que ele fala, parece que ele fala mais rápido do que o normal, mas o problema é aqui, tá? Não é com vocês. Bom episódio. Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você prefere nem pensar em como as noites eram na cama do Quirrell enquanto ele dormia com Voldemort por quase um ano, é melhor você nem ouvir esse podcast, hein? Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o capítulo cujo número não deve ser nomeado, capítulo 17, O Homem de Duas Caras. Alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. Você sabe que os nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas até agora. Então, se você ainda não sabe da treta que tem entre o Snape e o pai do Harry, não escute esse podcast ainda. Eu sou o Junior Code, que passei 3 dias apagado na ala hospitalar, e olha só quem veio me visitar. Eu tô aqui com o Sidney Andrade. Oi, Sidney. Eu fiquei sabendo que você tava fazendo balbúrdia no salão principal, é verdade? Tô fazendo balbúrdia, gritando para os 4 ventos, para os gêmeos Weasley pararem de tentar fazer a piada do assento do bojo do vaso sanitário acontecer. Stop, assento do sanitário Tour 91, pelo amor de Deus. Eu também estou aqui com Danilo Borges, que não está forte o bastante para encarar esse episódio de hoje, é verdade, Danilo? Verdade, não está sendo fácil. Cuidado com as mãos que tocam. Então, pessoal, como aconteceu lá entre os episódios 8 e 9, em que a gente teve um episódio especial para comentar sobre todos os comentários que vocês deixaram pra gente nas redes sociais, a gente vai ter agora, né, que esse é o último capítulo deste livro, sim, chegou ao fim, e então a gente vai ler mais uma vez os comentários que vocês deixaram até agora, desde o episódio 9. Então, se você quer interagir com a gente, deixa lá seus comentários no site animagos.com.br, no e-mail acasaelefante@animagos.com.br e nas redes sociais, que são todas elas com a Casa Elefante, @acasaelefante, no Instagram e no Twitter. Comenta, gente, vem debater junto conosco, né? Capítulo a capítulo. Então agora, gente, é a hora do nosso último duelo de resumos deste livro. Tô bem nervoso. E vocês sabem, né? Tem 30 segundos para vocês resumirem o capítulo e eu vou escolher o melhor e o vencedor vai começar a discussão do capítulo. Vamos lá, Danilo, ímpar ou par? Quero ímpar. Então Danilo ímpar e Cid par. Vou jogar o dado aqui. Deu 6. Que é par. Ainda bem. Eu quero começar eu. Você vai começar? É, eu sempre acho que é melhor eu começar porque a gente já acaba logo com isso. Quando você estiver pronto, em 3, 2, 1. Quando o Harry chega na última câmara do alçapão, toca a música tema de A Usurpadora. Tararara. Ele descobre que não era o Snape, era o Quirrell. Esse tempo todo só ele não viu. O Quirrell tá com o Voldemort nos Kengo. Ele pega a Pedra Filosofal, queima com a sua mão de aço, né? E desmaia, toda desmaiada Juliana, meu óculos. Dumbledore vem ao resgate, conta toda a história, só que não conta porra nenhuma. Aí a Grifinória ganha no final, tendo o maior roubo da história da Taça das Casas. Aê, certinho, 30 segundos. Lacrou. Nossa, mandou muito bem, tô com medo. Olha aí, Danilo, vamos lá. Eu gosto de começar, sabe por quê, gente? Pra intimidar, entendeu? A pessoa já chega. Olha aí, você está intimidado, Danilo? Tô, um pouco. Um pouco. Confesso que sim. Então, pronto pra começar em 3, 2, 1. O Harry descobre que era Quirrell, não era o Snape. O Quirrell vai lá e mostra que tá com o Voldemort nas costas dele. O Harry se olha no espelho de OG7 e vê que consegue pegar a Pedra Filosofal. O Quirrell vai avançar no Harry, queima todo. Do nada o Harry tá na aula hospitalar. O Dumbledore conta tudo o que aconteceu pro Harry, explica que o amor da Lilian que protegeu ele. Harry ganhou vários sapos de chocolate, tentaram fazer a piada do vaso sanitário, depois ele vai embora. A Hermione olha o tio Walter e fim. Muito bom, gente, amei o resumo. Daí, acabou. A Hermione olha o tio Walter. Olha aí. Ela tava paquerando com ele, é isso? Você tá vendo, Cid? Você não intimidou o Danilo. Ele fez um ótimo trabalho, hein? Que é ótimo, né? Essa tá difícil, mas eu acho que como você
Conseguiu, Danilo, resistir à intimidação, o prêmio vai para você. Aê, esse momento é meu, Mais Brasil. que marmelada, não aceito. Marmelada não, eu fui ótimo, eu fui Eu muito usei bem. memes pra descrever o meu, eu usei memes no meu resumo. Pois você toma aqui outro meme, querido, aceita que dói menos. Ai, que bicha. Você é uma bicha muito mal feita, Junior Code. Bicha, a senhora destruidora mesmo, viu, viado? Finalmente os humilhados foram exaltados nesse podcast. Esse momento é meu. Harry encontra Quirrell na última câmara, que revela que compartilha o corpo com Voldemort. Na tentativa de tirar a Pedra Filosofal do espelho de Ogezed, Quirrell revela seus planos, mas acaba nocauteado por Harry e o poder do amor de Lilian, o que mais tarde é explicado por Dumbledore. Em seguida, Harry se encontra com os amigos e, inesperadamente, a Grifinória ganha a Taça das Casas e Harry retorna para o seu mundinho trouxa com o fim do ano letivo. Ai, que tristeza. Eu não queria não ir embora, não, se eu fosse o Harry. É, gente, é muito triste esse momento final agora, assim, né? Muita alegria durante o ano pra acabar desse jeito. Muita Mas é isso, né? alegria durante o ano. Ele só se ferrou. Não, ele fez amigos, ele comeu bem todo dia. Comeu Teve bem 3 todo dia. refeições ao dia. 3 já é refeições. bem- É, já é. Refeições. Já é mais do que ele poderia dizer sobre os últimos 11 anos, né, da vida dele. Exatamente. Ô Danilo, você que ganhou a nossa batalha de resumos, diz pra gente qual vai ser a frase que vai começar a nossa discussão. Eu, como grande vencedor dessa última batalha, que me deu 1 milhão de pontos, Ô, Danilo, você é da Grifinória agora? Mudou de casa, é isso? a frase que eu vou escolher é quando o Harry volta da aula hospitalar e diz assim, sobre o Dumbledore. Ele é um homem engraçado, Dumbledore. Acho que meio que queria me dar uma chance. Acho que sabe mais ou menos tudo o que acontece por aqui, sabe? Imagino que tivesse uma boa ideia do que íamos tentar fazer e, em lugar de nos impedir, ele simplesmente ensinou o suficiente para nos ajudar. Não acho que tenha sido por acaso que me deixou descobrir como o espelho funcionava. Era quase como se pensasse que eu tinha o direito de enfrentar Voldemort se pudesse. Eu gosto desse parágrafo, né, que o Harry diz, porque fala muito da mecânica do Dumbledore no decorrer dos livros e no decorrer da história do mundo bruxo. Como ele age dando as ferramentas para as pessoas poderem enfrentar seus inimigos. O que alguns podem chamar de criar porcos para o abate. Eu discordo um pouco. É uma questão de, né, como você vê isso. Perspectivas, choices, né? E eu gosto muito Choice. quando ele diz aqui no final. Era quase como se pensasse que eu tinha o direito de enfrentar Voldemort se pudesse. Isso faz muita diferença desde o princípio. O direito do Harry enfrentar o Voldemort e esse poder enfrentar, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre o E Dumbledore. de ele fazer sobre a por saga. escolha própria, né? Uhum. Então você tá dizendo pra mim, Danilo, que você acha que o Dumbledore tinha planejado, de alguma forma, que o Harry iria passar por essas coisas, ele tinha planejado todas essas fases pro Harry conseguir passar pra encarar o Voldemort. Olha, planejado, não sei se é a palavra certa. Mas que ele sabia que o Harry ia enfrentar o Voldemort, sabia. Tanto é que a Hermione fala que quando eles encontraram o Dumbledore fala, ele foi atrás lá do Voldemort, né? Atrás do Quirrell. É, o Dumbledore já disse, já sei o que ele tá Ah, fazendo. então isso explica muito, né? Tudo aquilo que a gente tava discutindo sobre por que as provas eram tão fáceis pros alunos conseguirem passar é porque o Dumbledore queria que o Harry passasse por ali desde o início. Não sei, Não sei porque eu se é fico me isso. perguntando todo o tempo, eu fico me perguntando. Eles sabiam que o Voldemort ia atrás da Pedra Filosofal? Eles quem, no caso, o trio? O Dumbledore e companhia. Porque, assim, eu tava relendo esse último capítulo pra gente gravar e eu fiquei, ué, gente. Mas então quer dizer que eles desconfiavam que o Voldemort já ia voltar a ir atrás da Pedra Filosofal de alguma forma? Eu Não ficou acho claro que pra mim. o Dumbledore desconfiava. Acho que ele não tinha É? certeza, mas ele com certeza deve ter visto as movimentações no mundo bruxo e deve ter desconfiado. Snape, essa marca aí Que no foi seu o braço, motivo deixa eu pelo ver qual- como que tá. Tá voltando sim, hein? Eita, pode ser, né? Porque, assim, realmente, o Dumbledore teria que ter um motivo pra tirar a pedra do Gringotts, né? Uhum. Uhum. E talvez tenha sido isso, realmente, que ele desconfiou de algo. Aí o que me irrita nesse parágrafo, prezado, Danilo, é que ele acabou de dar toda uma explicação pro Harry, como o amor da mãe dele salvou ele e tal, e como o Harry não conseguiu, o Quirrell não conseguiu resistir à proteção que o sacrifício da Lilian deu ao Harry. Uhum. Aí o Harry em seguida pergunta, mas por que o Dumbledore queria me matar quando eu era bebê? O Voldemort. Ele disse, você é muito novo pra saber. Por que ela diz, né? Eu não vou lhe contar agora, só vou lhe contar no 5º livro, que é pra ter plot até lá. Mas aí depois,
o narrador, pela boca do Harry, vem e nos diz que talvez o Dumbledore tenha deixado porque achava que ele merecia, né, enfrentar ele. Aí eu fico pensando, gente, quer dizer que o Harry tá pronto pra enfrentar o Voldemort cara a cara num combate, mas ele não tá pronto pra ouvir a resposta de por que ele foi morto? Coerência pra quê, né, Dumbledore? Assim, não vamos esquecer também que isso é uma conjectura, né? Uma coisa que o narrador, através do Harry, né, tá confabulando. Será que o Dumbledore fez isso de propósito? Né? Acho que a gente nunca vai saber ao certo. Eu prefiro acreditar que o Dumbledore não seria tão ingênuo ao ponto de ele imaginar que o Harry teria a capacidade de enfrentar o Voldemort, assim, tipo... Porque, assim, se o Quirrell tivesse querido matar o Harry de uma forma mais inteligente, ele tinha conseguido. Até porque, né, a gente vai já chegar aí. Mas eu não acho que o Harry tava preparado pra encontrar com o Voldemort. Acho que o Dumbledore muito menos ia deixar o Harry assim, tipo, vai lá, entendeu? Como se fosse só uma lição, uma aula. Não é a vida real com o bruxo mais poderoso da última época. Eu acho que isso é menos o Dumbledore acreditando que o Harry podia enfrentar o Voldemort naquele momento, mas sim o Harry já sabendo que a partir dali, ou um recurso narrativo, pra gente a partir desse momento já saber que o Dumbledore só vai trabalhar assim, esse é o modus operandi dele, de dar as ferramentas pro Harry e nunca dar a resposta. Eu fiquei bravo com o Então Dumbledore. não significa exatamente que o Voldemort, que o Dumbledore sabia que ele ia atrás da pedra e tudo mais. Ele podia até imaginar que sim. Mas eu acho que é mais um jeito da gente já começar a saber como que o Dumbledore vai ser daqui pra frente. Tá, mas eu fico me perguntando por que é que ele não respondeu a pergunta do Harry agora, sendo que ele tendo respondido, o Harry teria 5 anos a mais se preparando pra matar, psicologicamente, entendeu? É claro que depois a gente vai saber que Dumbledore tava planejando que o Harry... Que de alguma forma o Harry não precisasse morrer pra matar o Voldemort, né? Porque ele já sabe que ele já desconfia que o Harry tem que morrer, né? Desde o começo. Mas, Cid, o motivo, pelo menos, eu não sei se é isso que você tá perguntando, não sei se eu entendi o teu questionamento, mas eu acho que o principal motivo que o Dumbledore, ele omite informações ao Harry é porque ele sabe que o Voldemort tem acesso à mente dele. Então, se ele dá as armas pro Harry de como que ele vai derrotar o Voldemort tem acesso. Então, eu acho que ele faz bem em omitir mesmo. Tá, mas não é essa... Não só pela maturidade inexistente do Harry, quanto por essa questão. A própria série vai desmentir. Se fosse isso, eu teria gostado. Mas o Dumbledore lá no 5º livro, ele diz, eu não te contei antes, porque no primeiro ano você era novo demais. No segundo ano você ainda era novo também, porque a diferença de um ano. No terceiro ano você, né, acabou de conhecer seu padrinho. No 4º ano você tinha acabado de ver o Cedrico morrer. Ah, mas eu acho que é justamente por isso que ele não conta, porque ele é muito novo. Não, eu acho muito claro no 5º livro que ele não conta por causa da questão da compartilhamento mental do Harry do link mental do Harry com o Voldemort. Tanto é que é o livro que mais fala sobre ocumência e que o Harry tem que se proteger pra não cair nas armadilhas do Voldemort, mentais e tal. Eu até gostei da explicação, eu só não acho que ela é explicitada no livro. Todos, né? Não, eu acho que ela não é essa a explicação que a obra me dá. A explicação que a obra me dá é que o Dumbledore tava com dó do menino de 11 anos saber disso agora. Entendeu? É só essa que ela me dá. Lá no 5º livro, inclusive. Mas faz sentido pensar assim. Só pra lembrar, inclusive, a mim e o nosso ouvinte que tá aqui agora, qual é o momento exato que o Dumbledore diz que essa informação eu não posso te dar, Harry, agora? Qual é a informação que é em questão? O Harry pergunta pra ele por que é que... A primeira pergunta que faz. O Dumbledore explica o que aconteceu lá na Câmara com o espelho de Ogezed e tudo mais e tal. E o sacrifício da mãe dele, diz por que ele não pôde tocar no Quirrell, porque o Quirrell não aguentou. Isso, essa parte ele explica. Né? E aí ele diz, você pode me perguntar o que você quiser, eu vou tentar responder na medida do possível. A primeira pergunta que o Harry faz é, por que é que o Voldemort quis me matar? Por quê? O que motivou ele? Foi a primeira pergunta que ele fez. No caso, a resposta disso seria a profecia. A profecia. E a primeira pergunta, o Dumbledore já diz, olha, infelizmente não vai estar sendo possível atender a sua solicitação nos próximos 5 anos úteis, então volte daqui a 5 anos. Mas aí ele omite essa coisa que eu sei que pro bem da narrativa, pro bem da construção narrativa do plot ao longo dos 7 livros, fica legal a gente não saber disso agora. Fica bem legal, inclusive, né? Porque a gente vai descobrindo tudo aos poucos. Mas quando eu paro pra pensar que ele, ao mesmo tempo que deixou o Harry enfrentar e ir lá pegar a Pedra Filosofal de propósito, não deu porque achava que ele estava pronto, ou que ele precisava aprender, ele omitiu essa informação que também daria ao Harry ferramentas pra lidar com o Voldemort, né? Mas você tem que considerar que eu compro muito a justificativa do Dumbledore de que o Harry era muito novo, porque realmente você tem que pensar que ele acabou de passar por isso pro Quirrell, ele receber essa chuva de informações e sabe como o Harry é precipitado. Querendo ou não, no 5º livro ele tá mais maduro e eles precisam agir mais
de imediato, sabe? O plano tem que começar a andar a partir dali. E também não é só o lance da profecia, tem a questão do feitiço Fidelis, tem a questão da traição do amigo dos pais dele. É tipo, é todo um plot que realmente você não vai contar pra pessoa no leito dele que ele acabou de acordar 3 dias apagado, né? Tudo bem. Aceito. Inclusive, os nossos ouvintes podem falar o que eles acham. Se caberia o Dumbledore contar agora pro Harry ou não. Isso daí, deixem nos comentários. Comenta se você acha o Dumbledore um irresponsável do caralho. Ou ele é um bom professor, mas eu acho que ele também deixa a desejar com responsabilidade mesmo, eu concordo. Tadinho também, tinha muita carga nas costas, né? Muito peso nas costas dele. Verdade. Então, gente, esse capítulo é cheio de discussões muito interessantes, né? Porque ele é o desembocar de tudo que foi construído durante todos esses capítulos e, inclusive, tem explicação até demais. A gente já começa com o nosso querido vilão de filme do James Bond que explica todo o seu plano, né? Enquanto o herói está amarrado. Na primeira leitura que eu fiz, eu era mais Schoffen e não problematizava tanto isso. Porque é um clichê muito passado, muito batido, mas na minha história de leitura, como eu não tinha lido muitas coisas até então, pra mim não sou tão velho, tão batido. Hoje em dia, eu dou desconto pelo fato de ser um livro infantil. De mistério, entendeu? Aí, sim, claro, o vilão vai dar as ferramentas, assim como você falou, tem até a menção, clássico, né? O clássico, tipo, nos desenhos do Scooby-Doo é assim, né? São desenhos pra criança e tal. O mistério é resolvido com o vilão dando a letra. O que me incomoda é ela fazer isso nos próximos 6. Todo certo livro. Aqui eu não me incomodo tanto, mas tem lá... Tem que ter o discurso do vilão, né? O discurso do vilão e depois a explicação do Dumbledore tem também, né? Tipo assim, a explicação do mestre. O resumão com o Dumbledore. O resumão do Dumbledore. Ela não desapega de tal forma que ela, mesmo tendo matado o Dumbledore, ela dá um jeito de fazer ele voltar pra dar o resumão no final do último livro, entendeu? Eu achei assim. Né? Uma pessoa quando ela se compromete... esse resumão no final do último é perfeito. Não vou aceitar criticar. Sim, não, eu concordo que assim, se você já fez em 6, faz no 7º também pra eu não ficar com agonia de tá faltando um, entendeu? Mas, assim, podia ter sido um pouco mais original ao longo dos 6 livros nesse modo de revelar o plot final. Tanto é que vai chegar um ponto que eu vou simplesmente desistir de problematizar, porque no Cálice de Fogo é tão preguiçosa o jeito como fazem, né, o vilão... Revelar que é tipo... revelar, não. O jeito que fazem o Bartol Crouch Jr. revelar é tipo, dar uma poção da verdade pra ele revelar. Tipo assim, quer preguiça, rouba. Vamos aqui, não vou inventar nada, eu vou dar só essa poção da verdade pra ele, pra o vilão derramar tudo na gente aqui. Meu plano infalível teria dado certo se não fosse por essas crianças enxeridas. Inclusive, é tão Scooby-Doo que o turbante do Quirrell é como se fosse uma máscara, né? Tirando assim. É mesmo. Olha só. Nossa, lacrou demais. Verdade. Uma máscara. O turbante que ele usou durante o ano inteiro, né? Diga quem você é, me diga. E falando nos planos do Quirrell, vamos recapitular aqui os planos dele rapidinho. Ele é encantador de trasgos, né? Encantador de trasgos. Supostamente ele é muito bom com os trasgos. Né? É um jeito de ser, né? Ele revela que no dia do Halloween, né, ele que trouxe o trasgo pra causar uma distração, né, fazer um caos lá embaixo, enquanto ele ia lá descobrir como é que ia passar pelo... Enfim, como é que ele ia chegar na pedra. E aí ele fala que o Snape seguiu ele, e é por isso que o Snape acabou pegando aquela mordida, gente. E inclusive diz que ele ia matar o Harry com o trasgo, né, que ele queria que o Harry morresse a pauladas pelo trasgo. Nossa, que jeito horrível, sabe? O pior plano do mundo, pelo amor de Deus, o Voldemort não teve nada melhor, pensando assim. Eu fico pensando... Nossa, uma bomba de bosta seria melhor. Eu fico imaginando como é que... trasgo. Tipo, será que o Voldemort tava tão debilitado que ele não tava conseguindo nem pensar nas coisas? E tipo assim, dava essas ideias de bosta. Não, ele já não consegue pensar com o corpo. Imagina só o espectro dele. Pois é. Não tava ajudando muito. Eu creio com os piores planos, né? E a gente descobre, inclusive, que essa pessoa que a gente aprendeu a odiar e vai odiar até o final, exceto Larissa, né? Larissa Siriano. Na verdade, ele tava protegendo o Harry o tempo todo. Isso me deixa um pouco desconcertado. Mas, né, amando o Dumbledore, inclusive, né? Que a gente vai descobrir no final de Relíquias da Morte. Mas o que me deixa encucado é que, tipo assim, agora que a gente descobre que a mordida lá, o ferimento no Snape era a mordida do fofo. E aí eu digo assim, gente, primeiro, não foi uma mordida, foi um arranhão, né? Porque se ele tivesse mordido a perna do Snape, ele tinha arrancado a perna. Tinha arrancado fora. Uma mordida leve. Levinho, assim. Ele só tava brincando, né, com o Snape, assim, só, né? Tipo, não tem quando o Pet brinca de morder, né? Mas assim, eu fico pensando, gente, então quer dizer, me leva a pensar que mordida de Cérbero não é algo fácil de curar também, né?
Porque ele passou uma semana, eu acho que. Ou a gente até comentou isso, né? Várias semanas dele com aquela bosta daquele ferimento. Ele não ia na ala hospitalar, não fazia nada, e mostrando ao Filch, e a gente ficando imaginando cenas tórridas. Ó, se ele não conseguiu curar ele, que é o reizinho das poções, príncipezinho, aliás, né? Reizinho da... Porque deve ser uma ferida muito grave mesmo. Porque não faz sentido ficar aquele tempão. A JK não tinha pensado direito sobre isso ainda, né? Também pode ser isso. Não vamos excluir essa possibilidade. Sempre existe essa possibilidade. Não pode não ter sido o caso, tá, gente? Mas é uma possibilidade. Mas acho que justifica bem, né, também. Porque é uma criatura mítica, né? Mitológica e tal. A gente não deve ser fácil. O que não justifica, voltando naquele capítulo, a questão do Snape tá pedindo ajuda pro Filch pra conferimento. Porque se ele não conseguiu, não vai ser o Filch, né? Que vai conseguir. Pois é. Você sabe que você não tem nenhum amigo quando você precisa pedir ajuda pro Filch. Né? Coitado. Poxa, que é isso, então pronto, Danilo me convenceu. É verdade. Outra coisa que não fica claro é a que ponto das fases, né, do videogame, o Quirrell conseguiu chegar no Halloween. No caso, o Snape subiu pra seguir ele, né, e a gente sabe que, tipo, ele já sabia como é que passava pelo cachorro, mas a gente não sabe se ele já tinha visto o que já vinha depois, a questão do vírus do diabo. Nessa hora eu acho que ele não sabia como passar do fofo, ele só descobriu no final, depois que o Hagrid falou bêbado, entendeu? Foi só perto do fim do ano isso. O negócio do dragão é depois, então o Hagrid deixou esse segredo pra ele depois do Halloween. Depois do Halloween, sim. Então o Hagrid não tava em Hogwarts, ele tava tipo no feriado de Natal, lá bebendo em algum lugar, e o cara que tava disfarçado, né, o Quirrell tava duplamente disfarçado. No Halloween, o que deve ter acontecido ele foi tentar de alguma forma passar pelo fofo e não conseguiu. Aí deu ruim. Porque ele não sabia como é que, né, não sabia enfrentar um cão de Mas quem acabou machucado foi o Snape, não foi ele. Não foi ele, porque ele acabou seguindo, exatamente. Entendi. O Snape levando mordidas pelo bem do mundo bruxo, né? Os fãs do Snape piram nessa hora. Os Snapers. Snapers. Snapers parece marca de fralda descartável. Mesmo. Eu não sei, então, quais são as fases que ele já tinha conseguido passar ao longo do tempo, né? Desde o Halloween até o final lá de maio, que eu acho que é quando acabam as aulas, né? Junho. É junho. Pelo menos a última fase, né? A fase do espelho é que eu acho que ele tinha visto pela primeira vez, porque ele parecia muito... Intrigado. Isso, intrigado. O que é isso? O que tá acontecendo? Parecia que ele tava vendo pela primeira vez o espelho. Gente, tô chocada. Passada. Primeira vez que tô vendo. É, foi bem isso mesmo. Mas o que tá acontecendo? Engraçado, eu achei o contrário. Agora que eu entendi o meme. Engraçado, eu entendi justamente o contrário. Eu pensei assim que talvez ele já tivesse chegado até ali. Não, mas não faz sentido, porque a chavinha lá da porta, né, as chaves voadoras, ela estava usada uma vez só, né, como é mencionado, realmente. É a primeira vez que ele consegue chegar lá. Aparentemente estava recém derrotado. É, verdade. Falando nesse traje, gente, como é que... Aquele, né, pra ser o obcecado. Como é que era a manutenção desse traje aí nesse lugar? Alguém ia levar lá comida pra ele? Devia, né? Porque você mantém duas criaturas vivas pra guardar as coisas, né? Que é o fofo. Que é uma manutenção. Imagina quanta comida. E pro Trasgo também. Olha aí, estão mantendo os animais e as criaturas em situações... Podia ser... A gente pode querer acreditar que eram os elfos, né? Verdade, olha. Olha, daí o Voldemort podia pegar um elfo pra passar pelas... Mas o Voldemort jamais faria isso. Porque ele acharia que os elfos não teriam capacidade, né? De passar. Se ele não consegue. E vocês ficaram muito chocados quando leram pela primeira vez a descrição do Quirrell com o Voldemort. Ah, muito estranho. Na nuca. No filme fica mais bizarro ainda, né? É, eu vi o filme primeiro e eu olhei assim, gente, que diabo é isso? Que diabo é isso? Aliás, esse Funko é muito bom, gente. Tem esse Funko? Não acredito. Ah, tem um Funko com as duas caras? Vale, agora sim, eu quero. Você tira o turbante, aí aparece a carinha. Viado, por favor. Quero um desses. O único que eu tenho é do Harry com a vassoura de quadribol, que é a pior coisa do mundo pra mim. Mas em compensação eu tenho o Antônio, tá? Antônio, meu reizinho. Eu estava perguntando, né, se você queria saber se o Snape já tinha percebido que o Quirrell queria pegar pedra para o Voldemort ou se ele estava querendo pegar para ele mesmo. E você acha agora que o Voldemort, que o Snape não desconfiava do Voldemort ainda? Confere? Não, eu achava, até agora quando a gente descobriu, a gente chegou à conclusão de que talvez sim o Dumbledore já suspeitasse do Voldemort, porque ele tirou a pedra lá de Gringotts, né, e botou em Hogwarts. O que me leva a crer que, assim, eu acho que eles desconfiavam que o Quirrell ou alguém estaria trabalhando para o Voldemort
mas não necessariamente que o Voldemort tinha possuído um dos professores, entendeu? Eu chego a essa conclusão agora que, tipo assim, mesmo pro Dumbledore teria sido chocante também acho. descobrir que eles estão ali, compartilhando o mesmo Até porque corpo. o Snape não ia falar como ele fala com o Quirrell se ele soubesse que o Voldemort estava ali no cangote dele. Ouvindo ele todo, né? Tipo assim, Né? o Voldemort ouvindo ele ali, né? Enquanto ele dava uma... E também eu acho que seria um tipo de magia muito obscura que eles não é de conhecimento geral, assim. A possessão dessa forma que ela foi feita. Assim, dele ficar no cangote do Quirrell. Porque a gente deduz, pelo que a gente já sabe, que era o espírito vagante do Voldemort, que ele ia possuindo animais, inclusive, mas os animais morriam logo, né, quando ele possuía, e aí o Quirrell chegou... O Quirrell que é fraco, ou Cebolinha, chega baixando aqui. O Quirrell que o caráter dele é fraco, né, assim, ele se mostra ser uma pessoa de pouca fibra, e aí conseguiu fazer com que ele aceitasse essa oferta irrecusável, não é mesmo? De pouca fibra, mas uma pessoa que consegue fazer feitiço sem varinha, né? Pois é, eu estou Você no viu chão. na cara de vocês. Eu não tô crendo, tipo assim, porque foi a primeira vez que eu me dei conta do que tava acontecendo, foi lendo aqui pra gravar, que o Quirrell só vira e mexe, só estrala os dedos, bate as palmas, E bate sem palma, varinha. ele bate palma pra fazer feitiço. Pois é, menina, é tipo assim, comando de voz, né, também, assim, Sabe Ciro, a luz por favor, que você liga e desliga amarre. batendo palma assim? Exato. E aí aparecem cordas mágicas que envolvem o Harry. E também faz as cordas cortarem. Pois é, menina, eu fiquei chocado. Enfim, né? Só faltou um pouquinho de inteligência pra essa pessoa, porque se ele consegue fazer sem varinha um feitiço que é o Encárceros, né? Que ele dá, ou alguma coisa parecida, que é o que faz as cordas, e também consegue fazer as cordas cortarem sem varinha, e sem falar o nome do feitiço, quer dizer que ele tem muito poder. Aí quando o Voldemort fala, agarra o menino, pega o menino, aí ele vai como? Com as mãos indo atrás dele. Oh, muito minha gente. muito bom. Gente, sério, Voldemort deveria ter batido mais deveria ter apanhado mais do Voldemort o Quirrell, gente, sinceramente. Ai, que horror, pesado. Inclusive, o Quirrell, ele não tem um medo de dizer o nome do Voldemort, gente. É o único seguidor que a gente conhece que fala o nome dele. Ele também não chama ele de Lorde das Trevas, chama ele pelo nome. Porque o Quirrell não era um seguidor dele antes. Acho que isso era mais uma nomenclatura que aqueles servos usavam antes. Dos isso, comensais. e assim que ele voltou eram os mesmos comensal servos antigos, os comensais. Então acho que por isso que ele não chama. E daí eu fico... aí eu entendo a raiva que eu entendo, eu não concordo, tá, gente? Eu só compreendo. A raiva que o Voldemort tem dos comensais, porque ele teve que catar um avulso incompetente da porra pra fazer isso, quando, sabe, ele tinha um exército antes, todo marcado, inclusive, na pele, e nenhum filho de uma égua apareceu, só vai aparecer o Rabicho depois, mas porque o disfarce dele foi posto a perder pelo Harry. Mas aí fica o questionamento, será que era por orgulho, então, que ele não procurou essas pessoas? Porque eu acho que, assim, ele não tava numa forma bacana pra ele se apresentar, né? Tanto é que ele chama o pessoal só quando ele volta pra uma forma decente. Se é o que você entende, se você concorda, né? O que é que você entenda por decente. Sim. Mas ele podia muito bem aparecer lá e falar, ei, bora ali rapidinho, fim de semana. Vamos ali na casa do Lúcio, bora ali não sei o que, eu vou tirar tudo turbante. E o pessoal vai ter que, tipo, eles são meus seguidores. Eles iam seguir, eu acho que ele não procurou essas pessoas também, né? Eu acho que ele não... Ele precisava do corpo dele antes. Eu acho que ele tava tomado pelo ódio, esse ódio que eu acabei de falar. E tipo assim, nenhum desses filhos de Kenga, né? Nenhum desses filhos de uma égua veio aqui me ajudar. Agora que eu tô com esse trouxa aqui, trouxa não no sentido de não bruxo, né? Paspalhão. Desse paspalhão, desse mentecapto. Desse azêmola. Eu vou esperar. Esse azêmola. Xiii, massa. Eu vou pegar a pedra filosofal aqui, vou usar ele pra pegar a pedra filosofal, já que tá perto. Vou pegar a pedra filosofal aqui, já que tá perto, e vou só me apresentar quando eu tiver um corpo, né, decente. Eu acho que ele tava tomado... É um certo de orgulho mesmo. Tanto é que ele fica muito puto com os comensais no quarto livro, né? Quando eles desaparecem, eles falam, cadê? Onde é que vocês estavam, hein, seus filhos da puta? Oi, sumida, né? Inclusive, apareceu agora, né? Eu tava me perguntando sobre a questão, como é que é essa questão do espírito dele sem corpo, né? É porque como ele tem as Horcruxes, né? A gente não sabia disso ainda, mas pode ser que, o JK já sabia disso também, das Horcruxes, desde o início. Porque assim, como ele é imortal por causa das Horcruxes, ele, ao morrer o seu corpo físico, ele continua vivo, nessa forma estranha, mas ele não vai morrer até que as Horcruxes sejam destruídas, né? Sim. E se bem que ao longo dos livros, a gente chega a desconfiar que nenhum
dos Comensais da Morte sabia que ele tinha Horcruxes. O único que descobriu não foi o Regulus, soube, né? foi o Regulus. Mas nenhum sabia. Então, e os únicos Comensais da Morte que estavam dispostos a retornar para o Voldemort, eles estavam todos em Azkaban, entendeu? Os que sobraram lá de quando ele morreu, lá no Godric's Hollow, eram os bruxos Lúcio Malfoy da vida, os bundão, os né? covardes, que não né? tinha coragem Malfoy sendo Malfoy. Os covardes. E aí eu acho que faz muito sentido ninguém ter ido atrás dele, e ele não ter ido atrás desses bundões, porque ele sabia que eles não iam ajudar um espectro que ronda, né? Sem falar também que o fato dele aparecer para um Comensal da Morte como espectro implicaria em ele revelar que ele tem Horcrux. Que né? ele E também revelar que ele não é tão forte assim, né? Tipo, pois é, também. Embora ele seja imortal, ele tá numa forma que ele não consegue fazer mal pra ninguém. Então eu acho que é mais um disfarce dele, ele vestir a pele do Quirrell é mais um disfarce dele também. Com certeza. Inclusive ele vence um pouco esse orgulho dele na hora que ele pede pro Quirrell tirar o turbante e falar que ele quer encarar o Harry, né? Ele fala tipo assim, olha só como é que você me deixou. Imagina, tipo, a derrota da pessoa que fala, né? Ai, olha só como é que você me deixou, olha só isso. Muito ressentido, né? Então, apesar dessa forma estranha e sem corpo, meio fraca do Voldemort, parece que ele consegue manter, inclusive, a legilimência dele. Será que isso já tinha sido pensado pela JK desde o início? Bom, eu acho que tá, porque eu também acho que a oclumência do Snape também tá posta desde o início. Sim, nesse livro já tem o Snape oclumente. O Snape legilimente e tendências de né? legilimência, né? Sim. Porque, inclusive, a gente vai descobrir que ele enganou até o Voldemort aí também, né? Ele soube bloquear seus pensamentos e tal. Daí eu fico pensando, se o Snape era legilimente, será que ele não captou a mente do Voldemort no Quirrell? Porque certamente ele teria tentado ler a mente do Quirrell. Aí o Voldemort tava usando oclumência. Oclumência, né? Porque ele era toma lá da cá. Ele era um oclumente talentoso. A gente não sabe se a oclumência tipo assim, você percebe que a pessoa está tentando esconder alguma coisa, ou se ela consegue... A questão de ela estar tentando esconder é tão despercebido que nem parece que ela tá... Entendeu? O Snape, ele é tão bom oclumente que ele consegue até esconder que tá usando oclumência. Por exemplo, isso. Lá em Relíquias da Morte, o Voldemort tem uma hora que faz uma pergunta pra ele e foca no rosto dele. Tipo assim, o narrador querendo dizer, ele tá usando a legilimência aqui. E o Snape responde, né, quando ele vai perguntar sobre a data que vão levar o Harry logo de vez da casa dos Dursley, né, a última vez. E ele diz a data lá e fala lá que o Voldemort focou muito nos olhos do Snape. E aí o Snape responde, ele está mentindo, né? O Snape tá mentindo lá e o Voldemort se dá por satisfeito com a resposta dele, assim. Então a gente sabe que o Snape ele é tão bom que ele consegue enganar até o Voldemort. E ele provavelmente, enquanto ele tá tentando enganar, falando a mentira, ele provavelmente tá pensando em uma coisa falsa pra o Voldemort, quando ele estiver entrando na mente dele, ele captar a coisa falsa que ele tá dizendo. Olha só. Assim, isso a gente tá racionalizando porque, como diz o Snape, nós, réis mortais, que não conseguimos captar o que é a mente humana, a gente acha que ler mentes tipo assim, a gente usa o termo ler mentes como se a mente fosse um livro, né? Mas assim, ele fala lá nas aulas de oclumência que legilimência não é você abrir um livro, que é porque uma mente não é um livro, e segundo, é você captar emoções é muito também. Competente, né, gente, como professor. Desculpa, porque assim, tudo bem, se é tão difícil assim, porque ele nunca dá um passo a passo pro Harry, ele só fala assim, tente resistir à minha mente. A minha legilimência. Né? Ele não tava disposto também, né? Tava com cheio de ter que ensinar o menino com a cara do Thiago. Então, tenta. Porque eu imagino que se é uma coisa tenta. complexa, você dá uma exposição, você explica, entendeu? Você dá um exercício, um passo a passo. Só que não. Gente, a Vênus do Snape é Escorpião, certamente, ele não ia. Esse rancor ele não ia deixar passar. Mas sabe quem não é legilimamente? O Harry, porque o Voldemort descobre que ele está mentindo. De verdade. Aliás, desculpa, quem não é o Clemente, o Harry, né? Porque o Voldemort na hora descobre que ele tá mentindo e que a pedra tá no bolso dele. Nunca será. Essa discussão aí, se o Snape sabia do Voldemort na cabeça do Quirrell ou não, a gente já tinha conversado lá no capítulo 13, né? Tava eu, Danilo e Nayara, sua linda, que estávamos discutindo sobre essa questão, né? Do Snape tá do lado do Voldemort ou não. Se vocês quiserem dar uma conferida, voltem lá pra escutar de novo e deixar seus comentários. Isso. Mas o que a gente não sabe ainda, Code, e eu queria... debater aqui com vocês, prezados. Você vai debater comigo, mas sabe que é preciso ter muita coragem pra enfrentar os seus amigos? Mas quem disse que a gente é amigo? Aquelas. Eu vou ter essa coragem, eu vou ousar igual Neville aqui e vou puxar... Gente, assim, pra mim, depois que eu entendi
o dilema do espelho e do feitiço que o Dumbledore botou no espelho pra esconder a pedra, né? O feitiço é assim, o espelho mostra aquilo que você mais deseja. A pessoa que chegar ali no espelho sabendo que tem a pedra filosofal lá, aquilo que ela mais vai desejar vai mostrar, ela vai mostrar que ela tá com a pedra filosofal, ok? Uhum. Só que o feitiço do Dumbledore você vai querer usar, você vai querer pegar, mas não vai querer usar. Porque, em tese, ninguém iria não querer usar a pedra filosofal sabendo que ela tá logo ali, né? O Harry tem motivos pra não querer ela, né? Pra não querer usar ela. Ele só quer salvar, resgatá-la. Se seria virtualmente impossível alguém, sabendo que existe a pedra filosofal ali, olhar pro espelho e não querer usá-la, pra que aqueles fucking 8 obstáculos antes, sendo que podia ser só uma câmara com o espelho, igual lá na Câmara dos Mistérios, lá não tem um Arco da Morte, todo mundo fica só olhando, ninguém sabe o que é. Todo mundo ia ficar só ali olhando, admirando, todo mundo se vendo com a pedra filosofal, ninguém ia conseguir pegar ela. Eu acho que existem todos esses desafios pra pessoa ficar cansada. Ela tá tão cansada que ela fala assim, eu só quero aquele elixir lá pra ficar vivendo mais um pouquinho, que eu perdi 10 anos da minha vida fazendo esses desafios aí, voando em vassoura, jogando xadrez bruxo. Exatamente. Certo. É como se fosse as provas finais do Harry, gente. Que ele aprendeu tanta coisa em Hogwarts, aí é hora de botar em prática o livro de aventura pra criança. E se a pessoa é barrada num desafio antes, é lucro. Ué. Mas eu concordo, Cid, com você. Eu acho que, assim, de um ponto de vista lógico, tem essa questão. Mas sabe outra coisa que quando você tava falando eu pensei? Eu falei, gente, mas se a pedra filosofal serve pra fazer o elixir da vida e até então o Flamel ainda queria continuar vivo, quer dizer que ele não conseguiria pegar a pedra filosofal? Não conseguiria. Então quer dizer que o Dumbledore já tava decretando a morte do Flamel ali na hora que ele colocou dentro do espelho. Não, porque o Flamel Dumbledore ia dizia, conseguir. Dumbledore, manda aí umas raspinhas de pedra filosofal pra mim, por gentileza, pra eu fazer mais elixir. E aí o Dumbledore ia lá pegar, então, peraí, porque o feitiço é dele. O Quirrell também não queria pegar a pedra para ele queria pegar para outra pessoa. Então se o Dumbledore quisesse pegar a pedra para outra pessoa, ele também não iria conseguir. Não, o feitiço é do Dumbledore, amigo, ele ia conseguir. Ele ia falar finite. Ia acabar, ia pegar. O feitiço dele, eu acho que ele teria completa capacidade de quebrar o feitiço e fazer de novo, entendeu? Então as regras não se aplicam para Dumbledore, nunca se aplicaram. Não, amigos. Não, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu sei, eu tô brincando. Tá. Eu tô só citando o Animais Fantásticos e Crimes de Grindelwald. Mas dito tudo isso, pra mim, é muito irritante pensar que só o espelho era suficiente e a gente passou um capítulo inteiro falando de provas e de dispositivos de segurança desnecessários. Isso é pra Grifinória ganhar no final, amigo. Só pra isso. Não, acho legal os desafios. Porque se fosse assim, tipo, pra que qualquer outra coisa, não é mesmo? Pra que as fases se você pode deixar só o chefão? Não, o Dumbledore podia colocar a pedra filosofal dele invisível lá em cima da mesa dele, ninguém ia ver. Ô, gente, no filme do Castelo Rá-Tim-Bum, a Morgana também tira do espelho, né? Olha só, J.K. copiando. Ih, não lembro. Mas o filme do Castelo é depois dos anos 97, não? O filme do Castelo é em 2000, então foi inspirado em Harry Potter, possivelmente. Foi. Porra, plagiou. Poxa, Calhamburger. O Harry tem a brilhante ideia de que se ele estiver na frente do espelho, como nesse momento o desejo mais desesperado do coração dele é encontrar a pedra antes do Quirrell, para o Quirrell não pegar a pedra, ele fala, se eu estiver na frente do espelho, eu vou ver onde a pedra está. E por que ele tem essa conclusão? Já que o Quirrell também estava provavelmente se vendo pegando a pedra, e ele não sabia onde a pedra estava. O Harry não sabia que o feitiço do Dumbledore, pelo menos eu imagino, que o Harry não sabia que o feitiço do Dumbledore iria dar a pedra só para quem não quisesse utilizar ela. Então, de onde que ele tira essa conclusão? Mas é isso que ele tira? A conclusão? Lê o trecho pra nós, Code. Tá bom. Ele fala assim, ó. A cabeça de Harry pensava a mil. Abre aspas. O que eu quero acima de tudo no mundo, neste momento, é encontrar a pedra antes que Quirrell a encontre. Então, se me olhar no espelho, devo me ver encontrando a pedra. O que quer dizer que verei onde ela está escondida. Mas como posso me olhar sem Quirrell perceber que eu estou tramando? É porque o Harry já tinha sido apresentado por espelho anteriormente. Então, ele saberia que, olhando ali, ele ia ver o desejo mais profundo dele. Então, eu acho que ele foi deduzindo. Ele ia ver que ele ia ver o desejo. Mas como é que ele ia saber onde que a pedra estava do lado de cá? A pedra de verdade? Não, ele imaginou que veria onde a pedra tá escondida. Ele não sabia que a pedra ia parar no bolso dele, entendeu? E foi tipo tentativa e erro. Era a única coisa que ele conseguia fazer. Não, e o Quirrell fala assim, eu me vejo segurando a pedra, mas eu não consigo saber onde ela está. Eu não sei o que esse espelho faz. Ah, tá. Então ele queria se imaginar encontrando a pedra. Então ele achava que quando ele estivesse lá na frente, ele ia, tipo, estar em caminho em direção à pedra.
e encontrar onde ela está. E aí, por isso o feitiço aconteceu e ela apareceu no bolso dele. Exato. O Harry, ele era o desejo mais profundo dele naquele momento encontrar a pedra antes do Quirrell. Por isso que aconteceu. Então porque ele o Quirrell provavelmente estaria estava se encontrando vendo a pedra de fato. segurando a pedra. E o Quirrell não consegue, porque antes o narrador diz que ele olha pro espelho cheio de cobiça. Então essa cobiça impede que ele encontre a pedra, que a pedra vá parar no bolso dele. Se a palavra-chave é encontrar, faz sentido, né? Porque aí, tipo, ele vai se ver encontrando a pedra. Então, de fato, ele iria supor mesmo isso. E, inclusive, ele foi muito inteligente nesse momento. Pois é, porque é a grande diferença entre você querer usar e você querer achar, né? Só. Verdade. O Harry só queria achar, ele não queria usar. Era um desejo tão desesperado, tipo assim, você quer achar por quê? Não, quero achar, eu só quero achar, é só isso. É o mesmo desejo que ele tinha de terminar aquele jogo lá que o Snape tava apitando, tipo... Além de ganhar, ele tem que terminar, senão eu vou morrer, eu tenho que terminar. E mal sabia ele, né, a gente nem falou isso antes, mas mal sabia ele que o Snape fez questão, ele queria pitar aquele jogo, né, a gente ficou se perguntando no episódio que a gente discutiu esse capítulo, por que o Snape foi se arretar de apitar o negócio, é porque ele queria garantir a segurança do Harry Potter, olha só. É o protetor, o Snape é o patrono. Ele pode não ser o pai para o Harry, mas ele é o patrono do Harry, com certeza. Não, essa piada não vai vir para esse podcast. Não, por favor, não importar piadas. Mas eu imagino o Snape fazendo intensivão de quadribol através dos séculos com a Madame Hook. Só pra proteger tanta regra. Por isso que ele continuou com o livro que ele confiscou do Harry. Olha só. E sem deixar a sua essência, né? Que ele ficou roubando pra lufa-lufa, mesmo assim. Mas assim, gente, a próxima discussão é o toque do Harry. Toque mortal. O toque da morte. Eu não entendi um pouco direito a primeira vez que eu li, né? Eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Que coisa esquisita e tal. Mas depois a gente explica. Só que assim, até eu reler algumas vezes a saga inteira, não tinha caído a ficha pra mim de que a partir daqui a gente já vê o sacrifício da Lilian fazendo efeito. Parece que, tipo assim, é como se a gente não quisesse mesmo, ou pelo menos eu, não quisesse mesmo acreditar que sim, é o amor mesmo. Tipo assim, é o amor que salvou. É o amor. E a gente fica assim pensando, não vai ser isso, não é esse clichê, não vai ser esse clichê bobo, né? O amor salva tudo. E só que a gente fica em negação, até você entender que, pelo menos eu, depois que eu reli já várias vezes todas as 7 narrativas, compreender que é sobre isso que é a obra, né? Sobre aceitar a morte e sobre a beleza do sacrifício dela e tal. Eu acho que o clichê aqui usado, que é um clichê até nauseabundo, entendeu? Assim, você fica, ai meu Deus, o amor vai salvar. Não, por favor. Mas o jeito que a Rowling faz é de um jeito tão legal. Verdade. E ela já bota desde o primeiro livro. Sabe quem acha isso clichê e ignora esse fato? Voldemort. Por isso que ou seja, Sidney, se você passou tanto tempo sem entender essa questão, não se preocupe que Voldemort também é um bruxo excelente, ele também não entende essa questão do amor. E aí, tipo assim, eu acho que fica mais legal ela ter colocado isso desde o começo, porque ia ser muito fácil criticar esse clichê se ela tivesse colocado em qualquer outro momento depois, entendeu? Ela tá dizendo aqui, desde o primeiro livro, desde o primeiro capítulo, inclusive, que a gente já falou disso, lá no primeiro, que é quando a gente sabe que a mãe dele morreu pra salvar ele, que é isso mesmo, meu amor, e você vai ter que lidar com isso, mon amor. E isso é uma coisa complexa também, não é assim só é o amor. Tanto é que as consequências do sacrifício do Harry na própria construção do corpo do Voldemort, isso toma uma complexidade muito grande. E é uma magia que nunca foi vista ou entendida antes no mundo bruxo, que não é simplesmente o amor, né? Tipo, até o Dumbledore tá confuso com isso, sabe? Vai repercutir até, tipo assim, nas consequências das atitudes do Voldemort, né? Tipo assim, o fato de ele pegar o sangue do Harry pra fazer reconstituir o próprio corpo e tal. É muito legal como isso o fato dele ignorar essas coisas, né? Isso não é só um Deus Ex Machina desse capítulo, ele é uma coisa que é utilizada em todos os outros, né, livros, e é uma ferramenta muito utilizado. E eu nem digo que é Deus Ex Machina, tipo assim, porque em qualquer outra obra o amor é esse Deus Ex Machina. Aqui em Harry Potter ele não é o Deus Ex Machina, porque ele não chega pra resolver a narrativa. O amor aqui é o que dá origem à narrativa, é o que faz a narrativa nascer, porque sem esse sacrifício a gente não teria essa história, entendeu? Porque foi o sacrifício da Lilian que deu todo esse chabu, né? E lacrou. Tipo assim, não chegou pra resolver o problema, ele criou o problema, na verdade, né? O próprio Voldemort fala pro Harry, né, que ele matou o pai do Harry, mas não queria matar a mãe dele.
Então essa escolha... Ela não precisava morrer. Isso. Inclusive, já deixando aí pronto que o Snape tinha pedido pra preservar a Lily, né? Exatamente. Tipo assim, eu me arrepio todo quando eu leio esse último capítulo, porque são essas pequenas frasezinhas que dão a entender que o que ela já tinha planejado, né? Que tipo assim, ela não precisava morrer. Tá tanto dizendo que faz diferença você escolher morrer. E segundo, que o Voldemort também já estava reconhecendo o pedido do Snape, né? Assim, do jeito dele, essa claro, JK é muito articulada, muito né, gente? articulada. Mas eu quero saber se vocês agora estão com seus lenços prontos. Porque eu vou ler um trechinho que é muito Ai, bonito. meu Deus. Vamos lá. Aquele que o Dumbledore fala assim: sua mãe morreu pra salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o da sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna. Está entranhado em nossa pele, e é por isso que Quirrell, cheio de ódio, avareza, ambição, compartilhando a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Seria uma agonia tocar numa pessoa marcada por algo tão bom. Nossa, eu tô de pé, batendo palma pra JK, porque que lindo, cara. Ainda bem que é palma. Muito bonito. Eu confesso que relendo pra vocês, algumas lágrimas saíram nos meus olhos nessa fase, nessa é muito passagem. lindo, E é interessante que ela trabalha isso da agonia em que o Voldemort sente pelo Harry ser amado nesse livro, e também lá em Ordem da Fênix, quando o Voldemort toma conta do corpo do Harry, que ele possui ele, e o Harry se deixa levar porque ele quer morrer, ele quer encontrar o padrinho. Esse amor enche o corpo do Harry, e é essa mesma agonia que o Voldemort sente lá. E ele não aguenta o amor, ele não suporte, porque ele nunca foi amado. E é tão ruim que o Voldemort, por causa dessa sensação horrível, ele fecha a mente dele pro Harry. E tipo assim, o Harry não vai ter invasão do Voldemort na mente dele durante o próximo ano inteiro, entendeu? Porque ele não quer mais sentir aquilo, não quer, né? Exatamente, é tão ruim a esse ponto, a ponto dele tomar uma atitude de bloquear ativamente o Harry pra, né, Deus me livre disso daqui. Pensa que triste é essa existência de uma pessoa que nunca foi amada, tipo, além dele não ter sido fruto do amor, ele nunca foi amado, nunca. E nunca fez questão, nunca amou ninguém também, né, nunca fez questão. Ele também não conhecia esse sentimento, e quando ele chegava perto, era essa agonia pra ele. Olha que Kershaw vai discordar, hein. Xiii, Marcela. Mas ali não era amor, ali era só o prazer. Só prazer. Sexo não é igual amor, tá, gente? São coisas diferentes. E falando nas frases maravilhosas do nosso Dumbledore Lispector, né? Nesse capítulo não faltam. Nossa, é praticamente um discurso do Lispector. Mas eu vou começar com uma que nem é uma coisa tão profunda, é só o Dumbledore provando que ele é o reizinho da ironia, quando ele fala assim, logo que o Harry desperta: aquilo que aconteceu nas masmorras entre você e o Professor Quirrell é segredo absoluto, e por isso, é claro, a escola inteira já sabe. Que trollzinho, né? Muito trollzinho, né? Olha aí, Danilo, você se identificou Inclusive, de repente? Tinha um comentário, Danilo corre aqui, e eu não achei legal, porque boca de sacola. Ô, amigo. Tá bom, então, falando nisso, eu acho muito legal essa sequência, porque o Harry, assim, ele é uma pessoa, ele é um menino, assim, muito altruísta, né? Ele realmente é um menino muito, muito corajoso e altruísta. Tanto é que quando ele pergunta assim, mas aí o Quirrell vai conseguir pegar a pedra, não sei o quê? Aí ele fala, calma, jovem. Calma, jovem. Já passaram 3 dias, tá tudo bem, a pedra foi destruída. Gente, 3 dias o menino passou inconsciente. Pense como doeu. Igual Jesus. É verdade, olha só. Voltou like a Cristo. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uma referência cristã aqui já tomei nojo. Que horror. Pois é simbólico. Mas inclusive o Harry é outro Jesus Cristo, assim como o Super-Homem. Eu acho que outras figuras míticas também têm essa questão dos 3 dias, né? Isso que a gente tem que fazer quando tem um problema, sumir por 3 dias. E essa sequência é muito legal porque ele fala assim... Então, ele tá assim, todo afobado, né? A pedra, não sei o que, papapá. Aí ele fala, que bom que você recebeu a mensagem da Hermione. Aí o Dumbledore falou, ela me passou as informações, eu fui correndo e tal. Quase que não deu tempo. Aí o Harry, pois é, quase que não dava tempo de você impedir ele de pegar a pedra. Aí ele, não, para de ser doida. Quase que não deu tempo de eu te salvar, menino. Sim. Não, e o Dumbledore disse assim, eita, eu recebi essa carta, mas eu já tô de volta, porque eu já me saquei que me enganaram, né? Quando chega a carta. O Dumbledore não percebe que ele não devia arredar o pé dessa escola, que é só ele sair que dá ruim. É verdade, eu tinha esquecido que tinham tentado despistar o Dumbledore mandando ele pra fora da escola, né? Sim, o Dumbledore foi pra Londres porque ele recebeu uma carta sendo chamado pra lá. O ministro da magia, em tese, teria chamado o Dumbledore pra conversar.
Que a Minerva no capítulo anterior até já diz, eu acho que vocês estão querendo insinuar que o ministro da magia teria coisas menos importantes a dizer do que 3 crianças. Ah, é verdade, é verdade. Olha só, ver. nas Aí entrelinhas. quando ele chegou no ministério, ele diz aqui, quando eu cheguei no ministério, eu me dei conta de que eu não deveria ter saído do lugar que eu saí. Que provavelmente foi quando ele chegou no ministério e disse aqui, ué, eu vim pra... Você me chamou, ô Food? O Food disse, você tá louca? Toma 2 para você tá louca, amiga. Porque não chamei ninguém aqui. E aí ele voltou, né? E deu tempo ainda de alcançar a Hermione voltando no castelo. A Hermione e o Ron já tinham saído do alçapão, né? Ele encontrou ele num corredor, quando eles estavam indo em direção ao escritório do Dumbledore. De vassoura, provavelmente, né? Hermione muito bruxinha. Mas assim, eu fiquei apavorado de pensar que a Hermione iria carregar o Rony na vassoura desacordado, né? Mas ainda bem que a Hermione explica depois que quando ela chegou, ela reavivou o Rony. Eu achei muito foda isso. Tipo, a Hermione deu uma de Madame Pomfrey, fez ele acordar, que eu disse, você tá louco que eu vou subir numa vassoura com esse macho aqui nas minhas costas desacordado? Não, pode acordar e mexer sua própria vassoura. Caralho. Um Aquamente na cara dele já era. E aí o Dumbledore já... Agora, só que o que eu quero debater aqui sobre esta questão não ficou claro pra mim nesta leitura, embora eu achasse que tinha ficado claro pra mim o tempo inteiro, mas eu fui reler tentando prestar atenção nisso, mas aí eu acabei ficando mais confuso. Porque tem uma confusão enorme entre o filme e o livro aqui, que é a morte do Quirrell, né? No filme tá muito claro que o Harry mata o Quirrell porque ele vira pó, né? E aí temos um homicida aos 11 anos. Acho saudável, né? Bom, fizeram daquele jeito. Mas no livro não é assim que acontece. O Harry toca no Quirrell e fica tempo suficiente tocando no Quirrell para ele desmaiar, o próprio Harry desmaiar, né? O que a gente sabe depois é que ele acorda na aula hospitalar. O Dumbledore tá lá olhando pra ele, inclusive com os óculos ofuscando o Harry, né? Ele achando que é o pomo de ouro. E aí o Dumbledore fala, quando eu cheguei eu tive que tirar você debaixo do corpo do Quirrell. Só que aí eu fui lendo quando ele tava falando e não fica claro pra mim em nenhum momento se o Harry matou o Quirrell ou se o Quirrell morreu depois por consequência dos ferimentos. Porque o Dumbledore em nenhum momento fala que o Quirrell estava morto. Fala que tirou de cima do corpo e depois... Porque inclusive no filme a gente vê o Voldemort fugindo, né? O espectro dele, né? No livro a gente não vê isso não acontece, e quando o Dumbledore chega, dá a entender que o espectro do Voldemort já tinha saído de lá, o Dumbledore não cruzou com esse espectro também. Eu fico perguntando, e aí o Quirrell? O que aconteceu com o Quirrell no livro? Ele diz que o esforço que você fez quase o matou. Que o Dumbledore diz que o esforço que o Harry fez quase o matou, ou seja, não foi o Harry que matou o Quirrell. Mas foi o Voldemort, quando ele sugou meio que a energia vital dele e abandonou ele, como o Dumbledore vai dizer também que, né, o Voldemort nunca teve nenhum tipo de afeto nem pelos seus aliados. Então ele simplesmente larga o Quirrell lá e acaba fazendo ele morrer por esta secção. Mas é porque quando eu li em português, né? Eu acho que é por isso, então. A tradução, quase o matou, esse o é ambíguo. Pode se referir a você, quase o matou você, Harry, ou quase o matou ele, o Quirrell. Esse pronome, ele é ambíguo nessa frase em português. Mas eu acho que em inglês é him, né? No texto do Quirrell que tem lá no Pottermore, diz que quando o corpo que Quirrell e Voldemort estavam compartilhando é horrivelmente queimado pelo contato com Harry, Voldemort foge bem a tempo de salvar a si mesmo, deixando Quirrell danificado e enfraquecido para colapsar e morrer. Então ele vai depois, morre depois. Então, muito bem. Muito obrigado por esclarecerem, prezados. Porque não temos um homicida protagonista. Amém. Muito obrigado, Harry. Olha só. Muso. Nunca, como sustentamos no episódio anterior do xadrez, o Harry não sacrificou ninguém, nem mesmo seus inimigos. Vitória do povo de Merlin. Agora o Chris Columbus fez lá um pequeno infante de 11 anos matar um bruxo. Virar pó não é morrer, né, gente? Tá. E, gente, e o Dumbledore, inclusive, disse que quando o Harry se pergunta, né, será que tudo que o Quirrell falou pra mim era verdade? Inclusive a questão do Snape e tal. Aí o Dumbledore fala, claro, inclusive o Snape nunca quis te matar não, ele só teve uma tretinha lá com seu pai e tal. Ainda bem que você mencionou isso, viado, porque eu tomei um ódio do Dumbledore. Mas isso aqui eu vou deixar pro meu Avada, inclusive, porque o meu Avada vai pra esse momento. Então se vocês quiserem continuar com a exaltação do Dumbledore aí, dos Dumbledore Lispector que eu adoro... Vamos continuar com o Dumbledore Spectre e manter esse momento gostoso pra esse ódio. Você deixa ele cozinhando aí pra gente fazer aquele jato verde bem gostoso. Vai ser um Avada quentinho. Outra frase que eu tinha separado aqui do Dumbledore Spectre era a frase seguinte: o problema
é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles. Quando ele tá se referindo às escolhas que as pessoas podem fazer. Condão, que é uma frase que tava quase em extinção, e a Lia foi lá na caverna pra acordar ela pra ela voltar. Pra esse contexto, significa capacidade, né? Então, tipo, os humanos têm a capacidade de só fazer merda, só escolher o pior pra eles. Então, concordo. Ou a tendência, né? Tamo vendo aí, né? Inclusive com o número deste episódio, 17, não é mesmo? Prezados brasileiros. Ele faz uma falsa modéstia, tipo assim, eu tenho alguns momentos de brilhante, né? Assim, não são muitos, mas esse foi um deles. Às vezes eu duvido da minha própria capacidade de Poxa, Dan. inteligência. Não me surpreendo com a minha própria capacidade. Eu, por exemplo, né? Eu nunca erro, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Tava errado. E você, Danilo, tem alguma frase de Dumbledore Lispector pra gente? Então, tenho... Esse capítulo é cheio das frases mais clássicas, né? E também tem aquela que é tipo: chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Caraca, Dumbledore. Faz muito sentido essa frase. Muito atual. É muito atual, inclusive, nesses tempos de obscurantismo, né? Que as pessoas mentem à torta e à direita. A gente vai chamar pelo nome, a gente vai chamar de fascismo, sim. Chama de racismo, é feminicídio, sim. Não é crime passional, não, tá? É feminicídio que chama, então chamemos pelos nomes. Esse capítulo é várias tapas na sua cara. Dumbledore muito lacrativa. Isso foi um lacricínio. Agora uma dúvida, no filme... Lacricínio. Sabe o que é lacricínio? Cretino, Pera, um momento aqui pro lacricínio. Primeira vez que eu tô vendo, tô chocada passada. Muito bom. Você não sabe o que é um lacricínio? É um lacre seguido de morta. Morta? Amo. Ai, mas prossiga, Danilo. Eu tava perguntando se é o Dumbledore que fala essa frase, porque eu acho que a Hermione já falou isso no livro, a Minerva fala pro Flitwick no filme também, essa frase. Queria lembrar se nos filmes é o Dumbledore que fala isso. Eu acho que é a Hermione que fala isso no filme, né? Eu acho que é citado algumas vezes essa frase. Cancela o filme, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão falando de filme aí. Who cares? E falando sobre esse momento pós-batalha, né, que o Dumbledore tá conversando com o Harry lá na ala hospitalar, o Dumbledore mostra, né, que ele é um educador muito bom, enquanto ele encoraja o Harry dizendo assim: você se defendeu muito bem sozinho, Harry. E vocês, o que vocês acham? Você acha que o Harry se defendeu muito bem sozinho? Não, ele teve uma puta de uma sorte, né? Não, mas pra situação que ele tava, eu acho que ele sacou as coisas muito bem. Só do fato dele perceber como pegar a pedra do espelho, ele já foi uma grande coisa. Ele não sacou a varinha uma vez pra fazer um feitiço, ele só usou inteligência, né? A questão da perspicácia dele pra ver a questão da pedra. E também o momento que ele percebeu que ele machucava o Quirrell, ele, mano, eu vou aqui nesse aqui. Isso a sua né? Tipo, também varinha assim, pra quê? Se ele tivesse com a varinha, que feitiço ele ia fazer? Ele não conseguia nem duelar poucos capítulos atrás. Ele nem aprendeu Expelliarmus ainda. Ele nem aprendeu Expelliarmus, só vai aprender ano que vem. Aí vai ser duelo, top. É aqui que a gente começa a ver o que ele vai dizer, o discurso que ele vai usar lá em Ordem da Fênix quando vão chamar ele pra armada, né? Gente, a maioria das vezes foi uma combinação de sorte e de ajuda que eu tive, né? E aqui a gente vê, ele teve sorte e um pouco de improviso, né? Tipo assim, de lidar bem com situações extremas. E é uma característica, inclusive, quando a gente falou ontem no episódio passado, sobre as peças do xadrez, que é uma característica do bispo também, né? Que é essa versatilidade de ele saber usar o improviso e tal. Um pouco de sorte e essa coisa dele saber usar e de ter ajuda, né? Que na verdade ele teve uma grande ajuda aí da mãe dele, né? Isso, e coragem, porque qualquer outra pessoa teria se cagado, né? Nesse momento e teria Grifinória. entregado a pedra. Pensa assim, você tá cara a cara com um cara que matou seus pais. Ele se saiu muito bem. Só de uma criança de 11 anos estar nessa situação, ele conseguir se sair dessa maneira que ele saiu foi, tipo, maravilhoso. Não tinha nem que criticar o Harry aqui hoje. Entendeu? Olha só. Não, A gente vai acabar essa critico. releitura e o Sidney vai ser o maior fã do Harry Potter. Mas eu já sou, inclusive ouçam a penseira do Harry Thiago Potter lá no Estação 93/4, que é quando eu me converto ao Potterianismo, ao Harryanismo. Episódio 48, gente, do Estação 93/4, a penseira do Harry, que é quando a gente analisa a psique do Harry, né? E foi quando eu me converti, que esse menino maravilhoso, esse menino de ouro, que é o Harry. Nunca critiquei. E vocês sabem quem é que encontra com o Harry depois que ele tá se recuperando? Ele mesmo, boca de sacola, Hagrid, que vem chorando, arrependido. Ai, gente. Eu falei olha, demais, tudo é culpa Hagrid. minha. Foi culpa sua, É culpa sim. sua, também concordo com você, Sidney. Culpa do Hagrid. Se não tivesse aberto a boca dele. Mas assim, é porque o Hagrid, ele é aquela pessoa que não consegue, né, Moisés? Mas você ama do mesmo jeito, né? Porque ele é essa pessoa fofa. Porque ao mesmo tempo que ele foi esse boca de sacola e fez o Harry
e ficar de cara a cara com o Voldemort, ele traz um livro com todas as fotos dos amigos dos pais dele. Que momento lindo. Ele foi pessoalmente, gente, pegar essas fotos. Pegou os contatos tudo do Instagram da Lilian e do Thiago. Foi ver lá na lista dos melhores amigos quem eram, pra ver onde tinha as fotos e tudo. E foi maravilhoso. Eu só não sei que amigos são esses, né? Que nunca deram um foda-se pro Harry durante 11 anos. Né? Verdade. Mas enfim, eu acho que nesse álbum a gente imagina que tem muitas fotos, mas tem tipo assim, 2 páginas, sabe? Com 2 fotos cada. E o que, tipo assim, já é muito mais do que o Harry sempre teve, né? Que a gente percebe lá no capítulo do espelho de George Zed, que a primeira vez que ele vê a fisionomia dos pais dele é no espelho. Eu fico me perguntando, será que o Hagrid foi atrás do Lupin? Será que o Lupin deu alguma foto a ele? Ai, deve ter dado. Porque é amigo dos Potter, né? É capaz. Eu gosto de 2 momentos nessa parte aí das fotos, que é quando... É muito triste que o narrador fala que Harry nem conseguia falar, mas o Hagrid compreendia. Um outro momento que eu gosto também é o Harry de saco cheio aqui, que o Hagrid fala. E não digo o nome dele, é o Harry. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Já enfrentei ele, eu vou falar. Sim, ele Voldemort, Voldemort infinito. Voldemort 1000 vezes, Voldemort multiplicado por 300. Voldemort infinito, infinito, infinito. Né? Adoro. Tem que ser assim mesmo, Harry, afrontosa, tem que afrontar mesmo. E agora, aproveitando esse último capítulo, é que assim, a gente criticou muito a Lia quando ela falou, me chamem de Rúbio. Todo mundo me chama assim. E realmente, ela se manteve firme. Foi. Porque até o final tá todo mundo chamando ele de Rúbio. Uma pena que só nesse aqui, livro, pelo né? Só menos. em Pedra Filosofal. Nesse livro, o resto depois cagou tudo mais. Nesse tá. Quando ela menciona o Hagrid, ela coloca Hagrid, mas quando as pessoas chamam ele, ela chama de Rúbio, né? A gente não achou nenhuma relia nesse capítulo. Eu tô chocado. Eu achei vários. O condão, Ixi, né? foi. Seria um arrizinho pela dificuldade da palavra, né? Mas a maioria das coisas não é questão de tradução de termos, é mais eu achei alguma... Eu li primeiro em inglês, né, nessa releitura, depois eu fui ler em português e eu vi que, assim, me pareceu que nesse capítulo ela tava muito cansada, sabe? Tipo, #chega. Ela tava no cativeiro da Roku. A Lia, É. eu não sei, sempre ficou muito claro, não sei se até em entrevista que a Lia não gostava, achava uma obra ruim, pequena, menor e tal. Ela fazia por obrigação do ofício não, e achava ruim. O que eu sei, assim, é que depois ela passa a não gostar pelo pouco tempo que ela tinha pra Não, traduzir. eu acho que ela não gostava e daí ela passa a odiar, né? Eu acho que é diferente. E também tem o fator fãs, né, que enchem o saco dela, tipo a gente. Porra, sim. Então eu odiaria Vocês- também, muito. Fandom tóxico. Outra coisa que, assim, eu entendo, né, porque isso é a primeira menção aí no primeiro livro e tudo mais, mas é porque eu ri muito quando eu li em português, era que, tipo, ela fala que quando o Quirrell, isso é um pouco, vou dividir essa responsabilidade com a JK, levanta as mãos pra fazer uma praga letal. Pra galera. Primeiro, o que é praga letal, né, mano? A gente vai descobrir que é Vai descobrir a maldição da morte depois, a vada que dá. Só que o Quirrell ia fazer a maldição da morte sem varinha. Sem varinha. Não, mas isso aí é a JK, né? Que não tá- Exatamente, não por isso que tinha- eu disse que compartilha a responsabilidade com essa frase. Mas daí dá a entender, tipo assim, eu quero perguntar a vocês, dá pra fazer uma vada sem varinha? Porque o Eu livro duvidaria. inteiro dá a entender que não, né? Se o Voldemort, que é o bruxo das trevas mais poderoso, não usa, não faz. Então será que em H2 ninguém mata ninguém? Porque eles não usam varinhas? Ah, mas eles devem conseguir. Olha, talvez não com uma maldição da morte. Mas será que tem uma maldição da morte sem varinha lá em H2, entendeu? Tipo Pode assim, ser o outras Avada formas de você Kedavra matar do alguém. Pode H2. estrangular, pode. Mas eu acho que o Avada Kedavra em si, eu acho que não. Mas assim, eu gostaria de deixar frisado que talvez ao longo desses 17 episódios, o ouvinte da casa está... Da casa Também, estação. Onde é que quando é que eu conserto esse bug no meu cérebro? Me mostra, me dá uma luz. O ouvinte da casa Elefante pode estar achando a gente muito injusto com a Lia, depois da gente passar 17 episódios falando mal dela. É porque... E eu queria me justificar, porque a Lia não erra só, ela acerta muito. É pena que ela só vai acertar verdade. muito e lacrar muito só do segundo em diante, né? Tipo assim, tem coisas do segundo em diante que a Lia arrasa demais na tradução. Ela assim, arrebenta ela mesmo, é primorosa. A gente não vai só falar mal da Lia, não, eu prometo, porque tem coisas que a Lia traduziu que eu digo assim, porra, se isso for mudado numa tradução futura, vai ser uma perda. E entendeu? quando a gente critica ali, a gente personifica, mas não tá criticando só ela, né? Porque um livro não se faz só pela tradutora. Então, as edições futuras podem melhorar essas coisas, algumas coisas que a gente aponta. Tem revisor, tem editor, tem várias pessoas pra cuidar disso daí também. Viu, Roku? Escuta a gente, Roku. Porque vai muito do tempo que ela traduziu, a escola dela e tudo mais. Lia, Lia, a assim, gente te ama, obrigado por ter
dado acesso a tantas Exatamente. crianças ao mundo bruxo. Fada da acessibilidade. Amo sim. Não parece, mas eu amo. É tough love só. Aquele nem morde a sopro. Eu acho que por enquanto é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra colocar? Não, tem a pataquada do Dumbledore dando ponto à torta e à direita pros Grifinório, virando o jogo da casa, né, e tal. Vocês querem comentar Pra isso? vocês verem como é que Dumbledore é maligna. Ela deixa toda a decoração Tipo, verde. é muito, ela a bicha é ardilosa, viu? A bicha, porque ela diz assim, vou deixar esses trouxa pensar que ganharam. Deixa só o gostinho, só o gostinho. Passou 3 dias, viado, passou 3 dias com a Hogwarts pensando que a Sonserina ganhou. E ele só falou isso no Eu final. imagino Ele podia ter dado esses... quantos pontos foram? 160 pontos, né? Que ele deu no final. Ele podia ter dado esses 160 pontos em qualquer 170 tempo com desses Neville. 3 dias. Ah, mas não. os Sonserinos me desculpem, mas é realmente prazeroso ver as bandeiras virando grifinórias. Eu imagino muito o Dumbledore trollzinho, assim, porque imagino os alunos comentando sobre as esmeraldas lá, né, a ampulheta e tal, você já sabendo que a Sonserina tinha ganhado. Toda vez que ele via alguém comentando isso, nesses 3 dias ele passava e dava um sorrisinho assim do lado. É o que vamos ver. É verdade. Mas a parte disso eu acho muito foda. E eu me emociono muito sempre que chega a parte dele dar os pontos pro Neville. Porque o Neville tá lá chocada, passada, a primeira vez que tá vendo, não acredita. E a frase Dumbledore Lispector, né? Que é preciso coragem para enfrentar seus inimigos. Mas é preciso muito mais coragem para enfrentar os seus amigos. A mesma coragem. Pois é, gente. Olha então, só. Inclusive ele deixa pro final pra ser o Neville que vira o jogo, né? No caso tava empatado, então tipo assim, graças ao Neville, a Grifinória ganhou. Então tipo assim, ainda coloca isso pra fazer as pessoas respeitarem o Neville. Acho que no próximo ele percebe que ele sofreu muito bullying e tal, então talvez tipo assim, pô, ele é o responsável. É que não a gente adianta também, ganhou. porque ele nunca vai ser respeitado. Mas acho que é uma moral a mais. Não, eu acho que é muito importante pro Neville, pra evolução da personagem dele. Assim. É muito importante. E também é tipo uma justiça que o Dumbledore faz. Mas que ele não vai ser respeitado, não vai. Só lá no final, quando mata... Uma injustiça, no caso. Justiça pro Neville, tadinho. Agora, pensa o Snape fazendo o plano com o bônus de final de ano. Com o bônus que ele ia ganhar pela asa dele. Ter ganhado a Taça das Casas. E aí voltamos para o Expresso, nos despedimos e tem a senhora Weasley ficando boladíssima com o Walter. Com razão, né? A Hermione chocada, que gente mal educada. A Hermione, né? Vivendo entre dentistas riquíssima, né? Ela, tipo assim, gente, que gente baixa. Né? E a Ginny já tá gamando no Harry. Você quer arma de Chekhov, arroba? Temos aqui uma, Ela tá vem vendo? a Ginny virando a Entre esquina livros. com toda alegria festejando. Pois é. E o Harry se regozijando porque ele não pode fazer magia em casa. Mas os Dursley não sabem, não é mesmo? Ah, esse momento é muito bom. É tipo, acaba muito com chave de ouro. É essa legal parte. como termina. Mas eu também acho legal, vai ser das poucas vezes que eu vou elogiar os filmes, é como termina o filme, né? Que é o Hagrid dizendo que você vai voltar pra casa. Aí o Harry disse, eu mesmo não. Eu não estou voltando pra casa. Oh. Sim. Eu estou deixando a minha casa, né? Dá a entender. Eu acho bonitinho também quando o Rony diz que vai mandar coruja pra eles. E o Harry fala, manda sim. Eu preciso ter alguma coisa pra esperar. Porque coitado, vai passar o verão eterno lá. E ele vai... E essas corujas nunca vão chegar, o pobre. Olha só, não dá spoiler do próximo livro ainda, Sidney. A gente vai passar muita raiva com o Dobby antes de amar ele, né? Não, Nossa, é muito. Inclusive, mas o que eu gosto é que no final desse capítulo termina com um tomzinho de revenge, né? Porque o Harry fala assim... O Dudu não pede por esperar, nós vamos se divertir muito esse verão. Embora a gente vá ver, né, que nada aconteceu feijoada, o Harry se lascou de toda forma. Tadinho. Agora é aquele momento de você pensar nas suas memórias mais felizes sobre esse capítulo e projetar o seu Expecto Patronum. Começando pelo meu, na realidade o meu já aconteceu, foi o momento que eu li lá aquele pedacinho, aquele trecho bonito sobre o amor da Lily, e eu vou continuar agora com o Danilo. Qual que é o seu Expecto Patronum desse capítulo? Então a minha parte favorita desse capítulo, que eu leio, e isso me dá esperanças até pra viver os dias que estamos vivendo, é quando Dumbledore diz: você talvez tenha apenas retardado a volta dele ao poder. Da próxima vez, só precisaremos de outro alguém que esteja preparado para lutar o que parece ser uma batalha perdida. E se ele for retardado repetidamente, ora, talvez nunca retome o poder. É aquilo que o Dumbledore fala, de lutar e voltar a lutar e retomar a lutar, porque só assim o mal não é exterminado, mas ele é acuado, e é isso que a gente precisa, e tipo, isso faz muito sentido até nos dias atuais. Luta diária. É uma luta diária. O mal vai voltar,
Isso é uma mensagem de esperança de dizer assim. De perseverança também. Não exatamente, porque assim, não se desestimulem achando que o mal é imbatível, mas também não se enganem achando que o mal é passível de terminar. Não. O mal vai estar sempre aí, tipo, o mal entre aspas, né? Mas tipo assim, coisas ruins vão sempre acontecer e pessoas ruins vão sempre aparecer e a gente tem sempre que estar alerta e nunca baixar a guarda, que é pra não deixar elas avançarem o bastante pra nos dominarem, né? E tipo assim, talvez tenha sido essa a grande lição que o século XX esqueceu e que a gente tá pagando agora no século XXI, é achar que o mal, entre aspas, né, ele foi derrotado e a gente não precisa mais se preocupar com nada, e aí a nossa guarda baixou, e agora a gente tá se ferrando tudo de novo, porque a gente viu que, né, sem a gente ficar atento, o mal toma de volta tudo, e sem piedade. E não é uma batalha perdida, a gente vai retomar a luta, e ele vai voltar pro poder, pode voltar, mas a gente tem que estar atento e forte, assim como o Harry esteve pra todas as voltas do Voldemort. Não passarão. É bom todo mundo sempre estar atento, porque até pra quando parecia tudo estar bem pro Harry, apareceu a Delphi. Fica aí no ar. Ai, não. E aí a gente fica, né? A gente não pode ter um minuto de paz mesmo, né? Ou seja, vigiai. Orai e vigiai, né? Que o inimigo está à espreita. Hashtag oremos. Sidney Andrade, você também quer falar pra gente qual que é o seu momento Expecto Patrono? Sim, meu patrono, esse patrono, gente, eu não vou dar só para este capítulo, vou dar para o livro, e esse é o meu patrono da série inteira, porque pra mim... Ambicioso. Ambicioso. Porque pra mim esse é o tema, esse pra mim, nessa frase que eu vou dar do meu patrono, é o tema da obra, pra mim, da obra da Rowling, Harry Potter. Afinal, Harry, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Eu não me canso de ler essa frase, de me arrepiar com essa frase. Tô todo arrepiado, toda arrepiada. Né, toda babada. Porque é o tom, ela dá o tom da narrativa, ela dá o tom da missão do Harry, ela dá o tom da falha do Voldemort, ela dá o tom do que motivou a Rowling a escrever, porque a gente sabe que foi a morte da mãe, porque a gente sabe que ela já planejava escrever Harry Potter antes da mãe morrer, mas a gente sabe que a morte da mãe determinou sobremaneira o modo como ela planejou a seguir a jornada do Harry, e conseguir sumarizar numa frase só, concentrar, condensar numa frase só tanta coisa, assim, pra mim é impressionante como tá assim, como essa frase é carregada de significados. Uma frase que parece, à primeira vista, um clichê bobo, né? Uma frase de efeito boba, né? Parar pra pensar nisso também te ajuda a lidar e conviver com a barra que é viver, né? Me ajuda a segurar essa barra, vida. Porque... Enfim, né, você se preparar pra morrer, pra algumas pessoas parece muito mórbido, né? Você estar pronto pra morte, não ter medo de morrer. Nessa sociedade, inclusive, na qual a gente vive, que ela é calcada na negação da morte, na negação do que é perecível, na tentativa de evitar a qualquer custo o envelhecimento ou a destruição e tal, como se a gente se sentisse, sei lá, meio que deuses, né, da nossa vida, sendo que, sabe, desde que o mundo é mundo, humanos morreram e sempre morrerão, e é isso que faz o mundo girar, né, é esse ciclo de vida e morte. O quanto que é espantoso que, mesmo sendo tão inevitável a morte, a cultura humana, ela se galgou na própria negação dessa máxima, né? E tipo assim, total. Até hoje, temos o quê? 33 mil anos, quer dizer, para alguns 2.000, né? Mas de civilização, tipo, de civilização a gente tem mais de 30 mil anos, né? De Homo sapiens. E a gente ainda não aprendeu a conviver com a morte, que é essa coisa que vem desde os tempos mais primórdios, o caralho tava aí. É a única coisa certa da vida, né? Eu concordo super com tudo que o Sidney disse, e é realmente o tema central da obra, e é como a obra também é como o Harry vai começar a estruturar a mente dele durante esses 7 livros, até chegar no ponto em que ele se entrega pra morte e encara ela como a próxima aventura. E posso dizer, eu, enquanto leitor de Harry Potter e releitor de Harry Potter e leitor capítulo a capítulo de Harry Potter, vou passar os próximos 4 anos relendo a obra aqui na Casa Elefante. Passei os últimos 15 anos relendo Harry Potter. Eu posso dizer que é por causa de Harry Potter que eu lido melhor com o fato da morte hoje em dia. Isso não é coisa pouca de se dizer de uma obra infantil juvenil. Muito importante.
Inclusive, se já estou aqui, #morta com a sua reflexão. Morta do patrão. fit enterrada. E falando em #morta e sobre morte, né? Eu quero saber se vocês estão com aquele ódio guardado no coração pra gente fazer a nossa praga letal. A Avada Kedavra. Que maldito. A praga. Praga letal. Então, eu vou começar com a minha praga letal. Vou levantar nos meus braços aqui. Então, a minha praga letal nesse momento, né, vai ser uma coisa que, como a gente falou, a gente entende e tudo mais, mas é uma coisa que eu acho que é o defeito do capítulo, que tem tanta coisa boa que ele fica ofuscado e não é uma coisa muito importante. Que é, na minha opinião, a exposição e as explicações em excesso do Quirrell e do Dumbledore, que desembocam de uma vez nesse capítulo. Eu acho que é necessário, talvez pelo tipo de formato, mas pode ser que com algum tipo de esforço desse pra dar uma diluída nisso daí, colocar em outras coisas. Então é uma coisa que me incomoda um pouco. Não me incomoda muito, né? Mas me incomoda um pouco. É a única coisa que eu teria pra reclamar nesse episódio. Uhum. O que não é muita coisa mesmo, porque você vai ler isso repetidas vezes, mais 6 vezes, então... Se isso me incomodasse, né, não estaria nem aqui. Mas depois de tantos livros. Aí é ótimo também a explicação do Dumbledore, porque vem Essa sabedoria. toda a sabedoria, vem um discursão top, várias frases boas pra gente postar no Insta. Então, com aquela sua foto, vale né? a pena a explicação e a exposição Com em aquela excesso. sua semi-nude mostrando o tanquinho, aí você bota uma frase do Dumbledore do Spectre pra ornar. Exatamente. Então vai segurando aí, vamos preparando seu ódio, sua vez, Sidney, de você lançar a sua praga letal. Ai, gente, então, meu ódio é porque, assim, o Dumbledore é essa pessoa mesmo, que a gente odeia, às vezes ama, né, e tal, e eu Ele tenho... é brincalhão assim mesmo. Ai, muito brincalhão, kkk ele, né? É o meu jeitão. É o jeitão dele, É o jeitão né? do Dumb. Ai, gente, muito louquinha, Dumbledore. É aventureira, né, Dumbledore? Então, Dumbledore aventureira, ela é muito aventureira com a psique, com os sentimentos dos outros, porque chega aqui nessa parte e o Harry fica chocado que não era o Snape, né, e o Dumbledore, ai sim, o Snape e tal, mas assim, ele te salvou, mas ele tem raiva de você mesmo, sabe? E ele pergunta por quê? Mas por que ele tem tanto ódio de mim? O Dumbledore diz, não, é porque o Snape, o seu pai fez uma coisa que o Snape nunca será capaz de perdoá-lo. O quê? Salvar sua vida. Aí eu fico, é sério, Dumbledore, que você tá me dizendo que o único motivo pro Snape odiar o Tiago é ele ter salvado a vida dele? Isso é o estopim pra descaralhamento mental de uma pessoa que recebeu bullying repetido durante 7 fucking anos, meu querido. Você acha que ele tem ódio porque ele o salvou? Não, ele tem ódio porque ele tem que ser grato ao diabo do bully dele. E o salvou de por quem favor, também, né? Dumbledore. Salvou é uma palavra muito forte nesse momento pra usar. É tão salvar quanto o Harry e o Ron irem salvar a Hermione lá do trágico. Pois é, exatamente, porque eu ainda acho que o Tiago salvou o Snape é só um revisionismo histórico, porque o que realmente aconteceu foi o Tiago disse, vai fuder pro meu lado, eu vou me ferrar, e pra eu não me ferrar eu tenho que salvar esse traste, porque é assim que eu imagino. Só pro nosso ouvinte se situar rapidinho, Danilo, explica pra gente de o que é esse salvar que aconteceu. Pois é. Ah, ele já sabe, o ouvinte já leu. A gente vai descobrir, lá em Azkaban, em tese, o Tiago salvou o Snape de ser atacado pelo Lupin em forma de lobisomem, porque ele tinha descoberto. E o Sirius fez uma arapuca pra levar o Snape até a Cabana dos Gritos, né? Onde o Lupin estava transformado. E Ou seja, ele queria matar o Snape. Exatamente, e o Tiago impediu. E tipo assim, pra mim tem toda a cara de eu não vou deixar isso acontecer, porque vai fuder pro nosso lado. Não foi eu vou fazer isso porque eu prezo pela vida dessa pessoa. Eu concordo. Por favor, me respeita, Dumbledore. E aí você quer agora me convencer de que o Snape, ele só tem remorso? Deixa Ele só tá falar. sendo rancorosa, escorpiana? Essa Vênus Gente, do o Snape Praga aqui? Meter do Cid tá bem lá em cima. O eu tô verde já tá muito assim, bravo. lá em cima. Eu tô muito bravo com o Dumbledore aqui. Agora. Avada Kedavra máxima. Eu concordo com o que o Cid disse, mas vocês estão ignorando o que significa salvar uma pessoa da morte na obra da Rowling. Vocês estão ignorando o peso que isso tem e essa dívida, esse laço que você cria com uma pessoa, um laço que o Snape não quer. Talvez o Snape odeie o Tiago por todas as outras coisas, mas ele ter esse laço que ele não quis com o Tiago é, tipo, realmente mais pesado. Assim como o Harry salvou... Então, peraí. Calma aí, assim como o Harry salvou o Rabicho inconscientemente salvou o Harry da morte, o Snape também não queria ficar com essa carga. Tanto é que quando o Snape pode ter passado a vida toda tentando refazer essa magia que é mais profunda,
do que ele entende, porque o Dumbledore fala: ele se esforçou muito pra te proteger e achou que estaria aqui com seu pai, mas assim ele não estava ainda, entendeu? Então acho que tem um peso maior aqui o salvar a pessoa da morte aí. E acho que é por isso que o Dumbledore fala. Acho que ele não tá passando pano pro Tiago. Eu acho que tá, mas porque pra mim é exatamente isso. O Dumbledore sabe de tudo isso, mas o que ele escolhe dizer ao Harry é: o Snape tem ódio do seu pai porque ele fez uma boa ação pro Snape. Tipo assim, pra pintar mais de escuro o Snape ainda. Tipo assim, como Exatamente. é que esse homem tem coragem de odiar uma pessoa que o salvou? Eu também acho que foi escroto do Dumbledore. Acho que foi insensível ter dito isso. Piorou a imagem do Snape mas pro ele Harry. não ia dizer pro Harry Por assim... Isso, não, meu Avada Kedavra é pro Dumbledore. Mas ele não ia dizer assim pro Harry: o seu pai morreu, mas ele era escroto, hein? E o Harry tinha que descobrir sozinho. Ô Danilo, inclusive você disse um negócio que eu fiquei pensando aqui, se o Tiago realmente salvou a vida do Snape magicamente, e o Snape tecnicamente deveria uma pra ele, como o Rabicho vai dever uma pro Harry, então por que o Snape não fez o Dumbledore poupar o Tiago também, e não só a Lily? Mas talvez isso seja uma discussão pra mais lá pra frente, né? O Snape não teria. Porque a gente vai Snape falar... não quer nem saber do Tiago. Mas é porque ele deve uma pra ele. Mas se bem que isso é mágica, né? Enfim, vamos deixar essa discussão pra quando a gente chegar lá no capítulo de... Ou no capítulo da mão lá do Rabicho que mata a si mesmo, ou na discussão... Não, por favor. Prisioneiro de Azkaban, a gente Ou nas já discussões pode. de Prisioneiro de Azkaban sobre quando aconteceu esse fato do Em Sirius quase matar 2021 os... a gente volta com essa discussão, gente. Olha só, muito ódio foi destilado hoje aqui, mas ainda falta o ódio do Danilo. Vamos lá, Danilo, fala pra gente qual que é o seu Avada Kedavra. O meu Avada vai pro reizinho Chris Columbus. O quê? Pois é, gente, desculpa. No filme, ele faz com que o Harry seja um assassino. O Harry mata o Quirrell no filme. E tudo bem que eu falei nesse episódio que virar pó não é morrer, mas é assim, galera. Eu odeio esses cineastas que transformam, matam as pessoas virando pó, assim. Ouviu, David Yates? Né? É porque, gente, é muito ruim isso mesmo, porque, tipo assim, a maior característica do Harry é que ele triunfou às custas de nenhuma vida, entendeu? Uhum. E sabe, e já deixar ele matar o inimigo, assim, no primeiro livro, quando ele é uma criança. A não ser ainda. que a própria pessoa tenha feito isso consigo mesmo, né? Pois é, exatamente. O Harry, ele nunca matou ninguém, ele nunca... O Harry é um pacifista, gente. Olha só, 17 Exato. capítulos depois, Sid defendendo o Harry de qualquer jeito. Se colocando na frente do Harry quando vem o Avada Kedavra pra Me ele. coloco, inclusive. Do Rony que não. Nunca virão o Rony, viu? Mas é só uma vadinha, tá, gente? Nada pessoal com Chris Columbus. Olha aí, mostrando aqui no episódio número 17, o Sidney provando que o pacifismo, né, e o amor que resolve as coisas. Olha aí, será que isso é simbólico? Não acho. Vocês estão deturpando minhas palavras, mas tudo bem. Não é porque ele é pacifista que ele é trouxa. Tá certo. Inclusive, gente, nesse capítulo não tem nenhum personagem novo sendo citado, né? Não vai estar tendo nenhum personagem novo. Só Rebound. Até porque no último capítulo a pessoa apresentar um personagem novo seria foda, né? É, né? Se bem... Temos um que não é muito, mas porque ele não é nomeado, mas a gente fica sabendo aqui nesse último capítulo, ele é tipo o flanelinha da entrada da plataforma 934, que ele fica olhando os bruxos e mandando passar só um por um, que é pra não dar nas vistas dos trouxas, muita gente aparecer de repente. É o reizinho do sigilo. Exatamente. Aí, tipo assim, tem um guardinha bruxo na porta na passagem da plataforma pra não deixar muitos bruxos passarem de uma vez, que é pros trouxas não perceber do outro lado. E, tipo assim, nunca tinha reparado nesse homem, entendeu? Olha Agora só. que eu reparei. Justiça pro guardinha. Pois é, o Guarda guardião do da sigilo. plataforma 934. Que, né, não recebeu um crédito, não tem nem nome, não mereceu. Aquele que não foi nomeado. O Bob. Então, gente, vocês já pegaram seus malões, já separaram as suas corujas, que está eu já na tô com hora saudade de Hogwarts. de voltar para a casa, ou melhor, para aquele inferno que é o verão. Nossa. Mas não se preocupe, vai durar apenas uma semana, porque daqui a uma semana a gente volta com o capítulo 1 de Harry Potter e a Câmara Secreta, o pior aniversário. Não esquece de comentar, gente. De hoje sempre, agora e sempre, amém. Mandem corujas, mandem Pra corujas. Mandem corujas, muitos Vou corujinhos passar um errados verão também. inteiro sem receber uma coruja, muito triste. Vamos debater conosco, capítulo a capítulo, a obra da J.K. Rowling. Se você quiser continuar a discussão, você pode ir lá no site animagos.com.br e comentar nos posts dos episódios. Você pode mandar e-mails para acasaelefante@animagos.com.br ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Tudo é @acasaelefante. Por favor, discutam conosco. Vamos conversar. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Exatamente. 1 de 7, gente. Só falta 6. Exatamente. 1 de 7. Esse momento é nosso, galera. Tchau, gente. Até semana que vem.
Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast. Inclusive tem essa frase aqui que não é do Double Lispector, mas causa bastante discussão, que é a frase do nosso querido, ou não, Quirrell, né? Ele diz assim: eu era um rapaz tolo naquela época, cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal. Lord Voldemort me mostrou que eu estava errado. Não existe bem nem mal. Só existe o poder e aqueles que são demasiado fracos para o desejarem. Eu era um bêbado que vivia drogado. Hoje estou curado, encontrei Tom Riddle, encontrei Tom Riddle.